Sabe aquela sensação de que o mundo tá cheio de gente, mas parece impossível criar uma conexão de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Daniel Bovolento para tentar entender exatamente isso. Vamos juntos nessa jornada que vai da apatia total até umas boas doses de autoconhecimento. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que dá nome ao livro já é o nosso ponto de partida. É uma pergunta que, vamos combinar, muita gente se faz, né? Especialmente quando está ali passando por infinitos perfis em aplicativos ou logo depois que um relacionamento acaba. Mas a grande questão é, será que as pessoas interessantes sumiram do mapa? Ou o problema está em outro lugar, talvez mais perto do que a gente imagina? Para começar a entender esse quebra-cabeça, nossa primeira parada é num lugar que o autor chama de limbo. Pensa nele como o primeiro estágio dessa jornada emocional, aquele espaço que se instala depois que a poeira de um término finalmente assenta. E o mais curioso sobre esse limbo é que ele não é um lugar de dor, sabe? Não é sobre sofrer, é na verdade sobre não sentir. É uma apatia, um estado de dormência emocional em que nada parece te atingir de verdade, nem pro bem, nem pro mal. E essa citação aqui, olha, ela captura essa sensação perfeitamente. O autor conta que saiu em 10 encontros, 10 tentativas de se conectar com alguém. E o resultado? Sempre o mesmo, um vazio, a ausência completa de qualquer faísca ou interesse. É a prova da profundidade desse estado de anestesia emocional. É justamente quando se está nesse limbo que aquela busca frustrante começa de verdade. Se nada mais nos toca, de quem é a culpa? Será que é o mundo que parou de nos oferecer pessoas interessantes? Ou será que fomos nós que de alguma forma fechamos a porta? E aí a gente entra de cabeça num paradoxo muito doido da vida moderna. Por um lado, temos um cardápio quase infinito de opções na palma da mão. Por outro, uma conexão emocional genuína parece artigo de luxo, raríssimo. Tudo ficou muito rápido, muito passageiro. E claro, com o tempo e as experiências, a gente fica mais seletivo, mais exigente. E aí, talvez, no fundo, a gente esteja, sem perceber, evitando o trabalho que uma nova conexão de verdade exige. Ok, e como a gente lida com essa falta de conexão real? Bom, muitas vezes criando rotas de fuga. E uma das mais poderosas, segundo o autor, é a invenção dos amores imaginários. A diferença aqui é gritante. Amores reais são complicados, imperfeitos, uma bagunça. Já os imaginários? Esses são seguros. São perfeitos. Por quê? Porque eles seguem o roteiro que a gente mesmo escreveu. São aquelas histórias que a gente cria na cabeça para uma pessoa que a gente nem conhece direito, que viu no metrô ou na fila do café. E essa pergunta aqui é um soco no estômago. Ela nos força a admitir que, mesmo sendo coisas da nossa cabeça, as emoções que essas histórias provocam são muito, muito reais. Elas fazem a gente sentir, sonhar e às vezes sofrer com uma intensidade impressionante. Isso tudo acaba nos levando para outro hábito bem curioso que surge nesse estado de espírito. A gente começa a colecionar inícios. Começos de histórias que nunca chegam a acontecer de verdade. À primeira vista parece até um gesto romântico, otimista, né? Guardar o ingresso do primeiro filme, a notinha fiscal do primeiro jantar. Cada um desses itens é uma tentativa de congelar o potencial de algo. É quase como materializar o pensamento, puxa, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Mas no fundo, essa coleção representa um ciclo vicioso. É o apego ao ponto de partida, a dificuldade de virar a página e avançar para o meio e, quem sabe, para o fim de uma história. É ficar preso na promessa sem nunca viver a realidade. E tudo isso, o limbo, os amores imaginários, a coleção de começos, nos leva para a grande virada de chave. Por que a gente cai nesses padrões? A resposta está numa metáfora sensacional. Imagina só essa cena que o livro descreve. Uma peça de teatro. O elenco é espetacular, os atores são os melhores, o cenário perfeito, a companhia renomada. Tinha absolutamente tudo para ser um sucesso. Mas o resultado foi um fracasso total. A pergunta que não quer calar é: mas por quê? Com todos os ingredientes certos na mesa, o que foi que deu tão errado? A resposta é tão simples que chega a ser demolidora. Foi o apego ao texto. Os criadores da peça estavam tão apaixonados por um roteiro ruim, por uma história que simplesmente não funcionava, que eles ignoraram o óbvio. A conexão com o público não existia. E a conexão com a nossa vida é imediata. A gente se apega ao nosso roteiro pessoal, à nossa checklist. Tem que ter o signo que combina, o mesmo gosto musical, a aparência ideal. A gente vai ticando todos os itens e depois não entende por que a história não engrena. O problema é que a gente se apega à ideia de uma pessoa, e não à pessoa de verdade.
E assim, a gente chega à conclusão melancólica dessa jornada. O resultado de viver nesse limbo, apegado a roteiros que não funcionam, é um estado de completa exaustão emocional. Essa citação do Arnaldo Antunes que o Bovolento usa no livro, nossa, ela resume tudo de um jeito poético e até um pouco doloroso. É a sensação de ter um coração que ficou tão cansado, tão apático, que ele já não consegue mais sentir nem a euforia do amor, nem a dor da perda. Ele simplesmente parou de reagir. E para fechar, fica aqui essa reflexão final. Depois de procurar tanto lá fora, de se perguntar onde foram parar as pessoas interessantes, talvez a pergunta mais importante seja outra. E se no fim das contas, as pessoas interessantes estiverem por toda parte, mas o desinteresse, a apatia estiver o tempo todo dentro de nós?